Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema que, olha, já estou esperando que vai ser polêmico, o pessoal vai cair matando em cima de mim, mas, enfim, o canal aqui tem como, digamos assim, objetivo falar a verdade e não agradar a um ou outro grupo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade e dos médiums. Então, o que é mediunidade? O que é um médium? Isso existe, isso não existe? Como que isso é visto dentro da tradição? Enfim, vamos tentar aqui dirimir as dúvidas e esclarecer da forma mais didática possível o assunto, ok? Se você já conhece o nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, dar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos, nos seus grupos, enfim, nos ajude a fazer o nosso canal mais conhecido. E para começar aqui o nosso tema, então vamos começar pela origem da palavra, né? Então, de onde que vem a palavra médium? Então a palavra médium ela vem do latim, medium, né? Medium quer dizer meio, intermediário, é a mesma raiz da nossa palavra meio, né? Meio de comunicação, meio de transporte, né? Meio quer dizer intermediário, né? Então médium vem exatamente dessa palavra, médium como meio, como intermediário de algo. E dentro desse significado, ou seja, de meio, pode-se dizer que alguém que recebe mensagem dos deuses, por exemplo, né, de deuses como profetas, oráculos, né, também são meios, também são médiums. Só que essa palavra ela mudou o seu significado, ela mudou o seu sentido. Então, no Espiritismo, ou seja, no final do século XIX, início do século XX, a palavra ela passou a designar quase exclusivamente a pessoa acessível a uma suposta influência dos espíritos dos mortos, entre muitas aspas, né? E mais ou menos dotada aí da faculdade de receber e transmitir as comunicações desses supostos espíritos dos mortos. E segundo o Espiritismo, o médium ele é justamente um intermediário, um instrumento de mediação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E segundo também o Espiritismo, a faculdade mediúnica seria devida a uma disposição orgânica especial suscetível de desenvolvimento. Então há uma vasta classificação, né, espírita para diversos tipos de médiums. E essa classificação ela pode ser dividida em duas grandes áreas com diversas subdivisões. Então a primeira grande área que é exposta nos livros de doutrina espírita são os chamados médiums de influência física, né? Então os médiums de influência física são aqueles que têm o poder de provocar manifestações ostensivas. E entre eles estão os médiums motores, né, que são médiums que provocam movimento e deslocamento de objetos. Temos os médiums tiptólogos, né, são os que provocam ruídos e golpes vibrados, e os médiums de aparição, que são aqueles médiums que provocam aparições, né. E aí, dentro desses tipos, né, que são chamados, que estão dentro da tipologia médiums de influência física, então dentro desses médiums de influência física também distinguem-se os chamados médiums facultativos, isto é, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da vontade, e os chamados médiums naturais, ou seja, aqueles que produzem espontaneamente e sem qualquer participação da vontade. E aí nós temos um segundo grupo. Então, como eu disse, são dois grandes grupos, né? Então o segundo grande grupo seriam chamados médiums de influência moral. E esses médiums de influência moral
são aqueles que estão mais especialmente aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes, né? Então, conforme a sua aptidão especial, eles distinguem-se, né, em médiums de pressentimentos, ou seja, pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição de coisas futuras, médiums desenhistas, né, aqueles que desenham sob influência dos espíritos, entre aspas, médiums escreventes ou psicógrafos, né, que são aqueles que têm a faculdade de escrever sob a influência dos espíritos, entre aspas novamente, né, médiums excitadores, os que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua vontade, a faculdade de escrever, sejam ou não médiums escreventes, né, e tem também os chamados médiums falantes ou médiums parlantes, né, são os que transmitem pela palavra falada o que os psicógrafos transmitem pela escrita. E aí também há os médiums chamados de médiums inspirados, né, que são pessoas que em estado normal ou em êxtase mediúnico recebem pelo pensamento comunicações ocultas, né, estranhas às suas ideias. E os médiums musicistas, né, que são os que escrevem música ou as executam sob a influência dos espíritos, né, médiums pneumatógrafos, que têm a faculdade de obter escrita direta dos espíritos, e os médiums sensitivos ou impressíveis, né, que são pessoas que seriam suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão que elas não se podem dar conta de uma forma muito clara, né? Então, essa última variedade, né, a dos médiums sensitivos ou impressíveis, né, ela seria uma variedade de um caráter não muito bem definido, porque, na verdade, se nós formos analisar todas as outras classes aí de médiums que eu citei, todos eles têm uma impressionabilidade, né? Então todos eles acabam sendo suscetíveis de sentir aí, de uma forma ou de outra, a presença aí dos chamados espíritos, né? Então essa impressionabilidade seria uma qualidade geral de todos os tipos de médium, né? Então essa seria ali a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras capacidades que nós citamos. E aí os livros espíritas também vão dizer que essa capacidade do médium sensitivo, ela seria diferente da impressionabilidade puramente física e nervosa, né, que não deve ser confundida, né, com essa mediunidade sensorial ou sensitiva, né? E aí também nós teríamos, acho que talvez esses sejam os mais famosos, né, chamados médium videntes, né? Esses médiums videntes, eles seriam pessoas com digamos assim, uma faculdade que é chamada nos livros espíritas de segunda vista, né? Ou seja, eles poderiam ver os espíritos desencarnados, né? Então vejam que dentro dessas duas grandes áreas, né, dos médiuns de influência física e dos médiuns de influência moral, há aí uma série de subdivisões que vão mostrar, né, vão tratar das especialidades, digamos assim, de cada tipo de médium diferente. Então eu acredito que está bem definida, né? Acho que assim, a princípio eu defini de uma forma bastante resumida e bastante clara o que é, segundo o Espiritismo, a mediunidade, né? Então a mediunidade, ela seria essa capacidade, né, de comunicação com os espíritos, ou de sentir os espíritos de alguma forma e de transmitir esta sua mensagem. Então, definida segundo o Espiritismo a chamada mediunidade,
então eu passarei a analisar, de acordo com os dados transmitidos pela tradição, em suas diversas manifestações, a mediunidade e a figura do médium. Então, a princípio, nós definimos aqui a figura, né, o que é o médium e a mediunidade de acordo com o Espiritismo, e agora nós vamos tentar definir, né, de acordo, analisar de acordo com os dados transmitidos pela tradição, em suas diversas manifestações diferentes, né, o que é a mediunidade e a figura do médium, e como a tradição ela vê tanto o fenômeno da mediunidade quanto o que seriam os médiums, né? E antes de partir para essa análise, gostaria de lembrar a vocês que, se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia em e-book, aqui na descrição deste vídeo você encontrará os links para comprar estas obras na página da Hotmart. Se você tem interesse neste livro aqui, ó, o curso elementar de maçonologia físico, então também na descrição deste vídeo você encontrará o meu endereço de e-mail. Você me manda um e-mail com o seu CEP, os seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, você deposita e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografo com o maior prazer. E também lembrando que nós temos aqui uma página de apoio. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que o nosso canal passa um material confiável, um material de boa qualidade, se você se beneficia do material que está sendo passado aqui no canal, então apoie-nos lá através da página do Apoia-se. E também, se você está assistindo este vídeo antes do dia 25 de novembro, então lembre-se que nós abrimos mais uma turma lá da Escola da Tradição. Então, se você quer ser um estudante da nossa Escola da Tradição, quer ter contato comigo, nós vamos poder esclarecer dúvidas e tudo mais, e conversar, e você vai poder interagir com outras pessoas com interesses semelhantes. Então, também aqui na descrição desse vídeo estará o link para você fazer a sua inscrição no Seminário da Tradição, na Semana da Tradição. E através dessa Semana da Tradição que você terá acesso à nossa Escola da Tradição. Então, a Escola da Tradição, onde você terá acesso a uma plataforma exclusiva, com aulas exclusivas, com material exclusivo, com traduções, enfim, um grupo exclusivo para os alunos da escola. Então você terá acesso a tudo isso através da sua inscrição no nosso Seminário da Tradição. Então você assiste o Seminário da Tradição. O Seminário da Tradição é uma qualificação prévia, vamos dizer assim, para quem quer tornar-se aluno da Escola da Tradição, e você assiste até o final o seminário, participa da Semana da Tradição, e no final você obterá todas as informações necessárias para que você possa inscrever-se no nossa Escola da Tradição e se tornar nosso aluno. Bom, então dados esses recados, vamos continuar. Então, como eu havia dito, então vamos passar agora a análise de acordo com a tradição, de acordo com o pensamento tradicional do que seja a mediunidade, do que sejam os médiuns, né? Então o primeiro ponto a ser destacado é que, de acordo com a tradição, em suas mais diversas formas, a invocação das sombras dos mortos ela é proibida, né? Trata-se de algo visto como poluente, como prejudicial, como altamente nefasto, né? E notem que eu falei aqui sombra do morto, né? Não falei do espírito do morto, falei sombra do morto. E por que eu falei sombra e não falei espírito? Porque o que os necromantes eles sempre fizeram, né, desde o início dos tempos, foi buscar a comunicação com restos, com resíduos psicofísicos abandonados pelo morto, não com o espírito do morto, posto que a comunicação
com o espírito do morto é uma comunicação impossível, né? Então, o que esses necromantes eles buscavam fazer era uma comunicação com estes restos, com esses cascões, com esses resíduos psicofísicos abandonados pelos mortos, né? E nas línguas antigas é muito clara a distinção entre o espírito do morto e o resto do morto, né? O resíduo psicofísico do morto. Então, por exemplo, se invocava o Ob em hebraico, né? O Buta em sânscrito, o fantasma, né? Em grego se chama fantasma ou esquiá, né? Do morto. Então, quando se fala de fantasma e de esquiá nos textos gregos, então se está falando exatamente desses restos, desses resíduos. Em chinês se fala pó, né? Pó não é também o espírito do morto, né? Como se julga erroneamente hoje em dia. Então todos esses termos, né? Ob, buta, fantasma, esquiá, pó e etc., eles não são referências ao espírito do morto, mas eles são referências a estes restos, a estes resíduos psicofísicos que são abandonados após a morte, né? Então, aí as pessoas falam, mas tinha lá o oráculo, né? O oráculo de Delfos. Então, na verdade, os oráculos, né, como o famoso oráculo de Delfos, eles não comunicavam mensagens dos mortos, né, mas eles comunicavam mensagens dos deuses, né? Assim como nas traduções africanas, os transes eles referem-se ao contato com o axé ou o poder do orixá e não com os mortos, né? Então, nessas traduções africanas, os restos dos mortos, os chamados egunguns, eles são altamente poluentes, como em todas as outras tradições, né? Então, se você estudar, por exemplo, a tradição védica, ou a tradição judaica, ou a tradição islâmica, ou as tradições africanas, ou a tradição budista, taoísta, etc. Então todas essas tradições elas vão mostrar que essa tentativa de contato com estes restos psicofísicos é algo altamente poluente, altamente prejudicial, né? Então, dito isso, fica bem claro o equívoco espírita em relação ao objeto da sua presumida mediunidade. Então, as suas invocações, na verdade, elas só servem para atrair restos deformados de memória, de sentimentos, de traumas e outras coisas de igual tipo, e assim abrir portas para influências errantes do pior tipo possível, né? Então, os efeitos destas invocações, na quase totalidade das vezes, é sentido em nível psicológico, né? Sem quaisquer pirotecnias cinematográficas, mas com efeitos profundamente deletérios para o psiquismo humano. Então, é óbvio que não é uma coisa cinematográfica, né? O efeito dessas invocações, dessa constante tentativa de contato com estes restos psicofísicos, não vai acontecer igual no filme de terror, não vai aparecer monstrinho, não vai, né, a parede, aparecer a cara do morto na parede, ou aquelas coisas do tipo filme, né? Mas os efeitos disso eles são sentidos profundamente dentro do psiquismo humano, né? Então, é exatamente por conhecer essa questão que as tradições, de uma forma geral, elas proíbem de uma forma muito rigorosa esse tipo de invocação desses restos, essa necromancia em relação a tentativas de se comunicar com o morto, porque não é a comunicação com o morto, não é a comunicação com o espírito, não é a comunicação com o ser daquele que morreu, mas sim uma comunicação com restos, né, mais ou menos ali, digamos assim, desagregados, né, há uma agregação parcial destes restos, e é exatamente a manipulação destes restos, ou a manifestação desses restos no psiquismo que
a necromancia, de uma forma geral, tenta fazer, né? Então, o segundo ponto a se analisar aqui é que os fenômenos produzidos, né, e aqui nós já estamos falando de outra coisa. Então, primeiro nós estamos falando dos efeitos deletérios para o psiquismo humano. Agora nós estamos falando dos fenômenos, né? Então, os fenômenos produzidos pelos supostos médiums espíritas, né, fenômenos esses tão amados e louvados aí pela massa ignorante, esses fenômenos são, em 99% das vezes, autossugestão e fraude consciente ou inconsciente. E o 1% restante é manifestação parapsicológica, sempre espontânea e incontrolável, sem qualquer relação real com os mortos. Então, veja, aquelas pessoas que têm visões, né, que escutam vozes, ou que percebem seres não físicos de fato, ou seja, aquelas pessoas que são chamadas de médiums, né, elas têm que considerar algumas coisas. E para se analisar esse fenômeno, é preciso considerar algumas coisas, né? Então, a primeira e mais óbvia suspeita é de que a pessoa seja portadora de alguma patologia psiquiátrica que cause alucinações visuais e auditivas, né? Isso aí é algo muito sério, algo muito real, algo muito possível, né? E essa hipótese ela precisaria ser completamente descartada para que se possa passar à consideração de uma mediunidade real. E nos casos de mediunidade real, ou seja, de pessoas que têm a percepção sensorial de restos psicofísicos, de pessoas que já morreram, então veja, essas pessoas elas não veem espíritos dos mortos, mas elas têm percepções de restos psicofísicos, né? Então, para essas pessoas que têm essa percepção sensorial desses restos, né, então nós podemos dizer que também são pessoas doentes, né? Não são pessoas santas, não são pessoas desenvolvidas espiritualmente. Muito pelo contrário, são pessoas que precisam de ajuda, né? Então, as pessoas procuram os médiums em busca de ajuda, sendo que, na verdade, quem precisa mais de ajuda são essas pessoas, né? Se elas realmente veem estes restos psicofísicos, essas pessoas, de fato, precisam de ajuda. Então, são pessoas doentes, né? Não são pessoas desenvolvidas espiritualmente, né? Elas têm um psiquismo anômalo, um psiquismo anormal, né? E há nessas pessoas, pessoas com esse psiquismo anômalo, com esse psiquismo anormal, né, há uma necessidade, assim como há em pessoas histéricas, então há uma necessidade quase irresistível de mentir, né, inclusive sem razão para fazê-lo, né? Um médium, então, ele é eminentemente apto a autossugestionar-se e também eminentemente apto para sofrer as sugestões do seu entorno, né? Então ele atua, digamos assim, ele atua sem ter uma clareza muito grande do que ele está fazendo, né? Então basta que alguém espere dele um fenômeno qualquer para que ele seja impulsionado, para que ele seja sugestionado a simular aquele fenômeno, uma vez que, como eu disse já, os fenômenos reais, eles não são controláveis, eles não são manipuláveis, eles são fenômenos sempre espontâneos e incontroláveis. Fenômenos parapsicológicos são sempre fenômenos espontâneos e incontroláveis. Então, quando um médium ou uma pessoa que tem esse psiquismo anômalo, ele se sente compelido a dar uma determinada demonstração do seu contato com o além, então praticamente ele automaticamente começa a simular, né? Ele começa a forçar, simular fenômenos para que haja uma confirmação
do seu status ou do seu do que ele acha que seja, né, do seu poder, né? E é exatamente essa confusão psíquica que é própria do médium, né, que faz com que se misturem uma série de coisas, né? Então há ali fraudes que são fraudes semiconscientes e há fraudes também que são totalmente inconscientes, né? Que são misturadas a percepções reais que ele julga como sendo espíritos dos mortos. Então, junto digamos assim, dessa doença da psique de se perceberem estes restos psicofísicos, então há aí essa tendência à autossugestão e a tendência à simulação que faz com que o médium, mesmo quando um médium real, uma pessoa doente, que enxerga ou ouve ou tem percepções sensoriais destes restos psicofísicos, então mesmo essa pessoa terá sempre essa tendência à simulação. E na psique dessas pessoas, essas simulações semiconscientes, inconscientes e a realidade daquilo que ele vê, escuta, são coisas que aparecem de uma forma bastante misturada e bastante confusa, né? Então, essa confusão toda interior, esse psiquismo anômalo, né, ele é um sério empecilho para a vida espiritual verdadeira, né? E a frequência a esses ambientes espíritas e ocultistas só tende a agravar a situação patológica com a indução a um quase que permanente estado hipnótico, né? Então, a pior coisa que pode ser feita para uma pessoa com esse tipo de problema psíquico é dizer para ela: olha, isso é sinal de que você tem uma espiritualidade adiantada, isso é algo que você precisa desenvolver, isso é um dom, isso é muito bom, isso é isso. Não, olha, você precisa... Porque essas pessoas, elas são extremamente autossugestionáveis e sugestionáveis, né? Então elas tanto se sugestionam a si mesmas, quanto elas são facilmente induzidas pela sugestão alheia. Então, quando se pega uma pessoa dessa e se força ou se diz para que ela desenvolva essa mediunidade, que isso é muito bom, que isso é ótimo, que ela deve fazer isso mesmo, etc, 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 você só piora a situação, né? Você torna uma pessoa que tem um psiquismo extremamente frágil, extremamente doentio, por assim dizer. Você pega essa pessoa e você a induz a quase que um estado permanente, um estado hipnótico permanente, onde ela sofrerá constantemente essa confusão interior entre simulação semiconsciente, simulação inconsciente, autossugestão e a percepção de fato destes restos psicofísicos que ela tem a infelicidade de perceber de uma forma sensorial, né? Então, na verdade, para quem busca a vida espiritual com seriedade, né, qualquer tipo de alteração da percepção normal da nossa mente, tanto a alteração proporcionada por drogas, alteração proporcionada por beberagens, alteração proporcionada por alucinógenos, né, mera utilização de bebida alcoólica, quanto aquelas alterações que são derivadas das próprias condições patológicas da mente, né, incluso aí a visão daquilo que não é normalmente captado, né, pelos sentidos. Então tudo isso, para quem busca a vida espiritual com seriedade, tudo isso deve ser evitado terminantemente, né? Então tudo isso atrapalha de uma forma muito grave ao desenvolvimento espiritual real, né? Então já falei aqui, né, tem um vídeo em que eu falo sobre a utilização de bebidas alucinógenas, que o pessoal chama de enteógenos, etc, etc, etc. Já falei isso aqui, vou repetir: qualquer tipo de alteração
né, qualquer tipo de poluição, né, da nossa percepção real, da nossa percepção sóbria, né, tudo isso, ou a indução por bebida alcoólica, ou a indução por determinadas substâncias, por utilização de fumar alguma coisa, de beber alguma coisa, etc. Tudo isso é extremamente prejudicial para uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade séria, uma espiritualidade real. Então tudo isso deve ser evitado terminantemente, e obviamente também essas anomalias, né, na percepção que são causadas por essa capacidade aumentada de se perceber estes restos psicofísicos e consequentemente, essa maior tendência à autossugestão, à sugestão e à histeria, né, tudo isso são fatores que de fato atrapalham muito ao desenvolvimento espiritual real, né? E aí, obviamente que as pessoas vão perguntar, mas e quando eu me sinto, quando eu sou inspirado por algo, né? Tem tantas histórias nas religiões em que os santos eram inspirados, né? Os profetas eles são inspirados e tudo mais. Então, vamos deixar isso bem claro. A verdadeira inspiração, né? O verdadeiro conhecimento espiritual que vem através da inspiração, ou do que eu já chamei aqui, e de que alguns autores vão chamar de intuição intelectual, né? Então essa verdadeira inspiração, né, ela não tem a sua fonte em uma suposta comunicação com outros seres, né, quaisquer que sejam esses outros seres. Ela tem, na verdade, a sua fonte, né, em uma comunicação com os estados superiores de seu próprio ser. Ou seja, é com aqueles estados superiores que estão em potência dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria potencialidade de realização, que vem a verdadeira inspiração e não de uma fonte exterior. Ok? Então, espero que o vídeo tenha esclarecido, espero que alguns pontos tenham ficado bem claros, né? E acho que vai causar alguma polêmica, né? Não é essa a intenção, mas provavelmente vai causar alguma polêmica. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido até agora e tchau!